palavra de Deus, que ele está no livro de Gênesis 13, versículo 2. E era Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. Fala conosco, Senhor, através da sua palavra. Então, hoje, meu querido, minha querida, da Igreja Evangélica do Amor de Cristo, na Travessa Estrela 1158, lá no bairro Trigueiro, Cametá, Amazônia, Pará, Brasil. Queremos hoje falar mais um pouquinho sobre a palavra de Deus, que fala sobre a oferta. Nós estamos falando exatamente da oferta que Deus tem nos ensinado durante esses dias aqui na rádio. Fala que hoje, deixa eu dar uma recapitulada. As leis da fartura, a lei da semeadura, da provisão, da multiplicação, nós já ensinamos. E hoje queríamos falar sobre a lei da abundância. Essas 4 leis, querido, falar dos resultados das nossas ofertas para a obra de Deus. Então diz aqui a Bíblia, no capítulo 12 de Gênesis, versículo 10, havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar, e ali, porquanto a fome era grande na terra. Então, havia fome naquele tempo, hoje também. Mas diz a Bíblia que o Senhor Deus, ele dava em abundância para Abraão. Abraão foi para o Egito, mas diz que ele era muito rico em gado, em prata e em ouro. Então, quando você entender, tá, que se você for um ofertante da obra de Deus, tá, sem participar de sorteios e vendas, você somente ser ofertante da obra de Deus, a lei da fartura chegará na tua vida. Porque aqui a 4ª lei, a lei da abundância, tá, que estava funcionando na vida de Abraão, irá funcionar na sua vida também, a lei da abundância. Exatamente no versículo 11, fala que a lei da abundância, querido, a primeira fase do texto afirma para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência. Deus dará só para suprir, aliás, não só para suprir as tuas necessidades, mas também te fará enriquecer. Esse é o objetivo de Deus, é o querer de Deus para a minha vida, para a nossa vida. Às vezes as pessoas, queridas, elas se contentam só com o necessário. Não, Deus quer fazer a mais para nós. Porque aqui, nesse capítulo 13 de Gênesis, versículo 2, fala que ele, Abraão, ele era rico em gado, prata e ouro. Já pensou nos dias de hoje, Andressa? Uma pessoa ser rica em ouro, prata, tá? Esse camarada, essa mulher, em gado, ou seja, um grande fazendeiro, hoje em dia, essas pessoas ricas, elas querem ter cabeça de gado, né? Então, a primeira participação, assim, com a jovem Andressa, nós estamos falando sobre a prosperidade de Deus já há alguns meses já. E essa lei da abundância mostra que o nosso Deus é um Deus riquíssimo. Então, sem dúvida, nós sabemos que Ele é muito rico. Agora, como é para essa riqueza ser transferida para nós, no dia de hoje, falamos sobre a oferta, né? A nossa vontade de ofertar, nossa liberalidade de ofertar, a nossa alegria em ofertar, porque Deus ama os que dão com alegria. Qual é uma experiência da Andressa, o que a Andressa poderia falar para nós hoje em relação a esse tema, Andressa? Você está à vontade, fica à vontade. Amém. Bispo, eu tenho refletido muito sobre o princípio da generosidade.
A gente deve refletir sobre isso e deve colocar em prática a nossa generosidade. Muitas das vezes as pessoas elas acham que o templo ele se constrói sozinho, que o templo ele vai se manter sozinho. E é multiplicar, né? Ainda Muito, que a gente comece e é multiplicando. continuar multiplicando. Agora imagina só, para nós hoje, não teria o mesmo fim? Claro que sim. Ele quer dar muito para nós. Agora acontece que o povo virou mesquinho. Né? Entre aspas, a teologia da prosperidade, que hoje, como você falou, está em moda, culpa também dos pastores que levam o seu rebanho somente para esse olhar de enriquecimento só para si, sem fazer exatamente como Deus determinou. Né? Dar e dar-se-vos-á. Quer dizer, é uma mão de via dupla, é uma estrada de via dupla. Eu dou para ajudar alguém e Deus também um dia me dará. Então, Deus ele é muito tremendo. Ele tem tudo em abundância. Tá? Isso significa que o Senhor, tá, não tem compromisso com a multiplicação, a prosperidade, a fartura. E quando chegou na hora de dividir, ainda sobejou 12 cestos cheios. Então, olha Deus da abundância entrando em ação. Quer dizer, mas que Jesus disse, olha Pedro, jogar fora o que sobejou. Não, guarde. Então, nós temos de ter essa sabedoria de Deus, tá? Para quando Deus colocar na nossa mão uma certa quantia, nós, o que sobejar, nós vamos dividir com o povo, né? Fazer o bem com outros. Então, muitos anos depois da travessia do Jordão, do povo hebreu, tá? Nós temos também muitos relatos que Deus alimentou esse povo, todo dia ele mandava o maná. De domingo até sexta-feira, ele mandava o maná. E na sexta-feira ele mandava o dobro. Mas por que ele fazia isso? Porque no sétimo ninguém trabalhava. Então ele já mandava na sexta. Tá? E o povo, durante 40 anos, foi alimentado e na melhor comida que tinha. E sobejava. Então, nós temos muitos relatos da Bíblia que falam sobre esse assunto. Tá? Essa multiplicação dos pães e peixes, onde o João 6, versículo 5 até o 7, que fala da prosperidade dos pães, não é diferente hoje. Deus ele manda a bênção para nós, pensando também no próximo. Ele faz um teste, ele manda X dinheiro para a Andressa, bastante dinheiro para a Andressa. Agora eu quero ver o que a Andressa vai fazer, porque isso é muito mais do que ela pede e pensa. Mas o que ela iria fazer? Ela vai fazer como Deus determina. Vai também alcançar os que não têm, como a igreja primitiva, a igreja de Jesus, que os que tinham mais também ajudavam os mais pobres. Andressa. Bispo, o senhor falou sobre a questão de mandar, né, e ver o que é que vai ser feito. Né? Muitas das vezes, as pessoas, por exemplo, um cargo público, né, um cargo que recebe muito, digamos, ai, Senhor, me abençoa com essa aprovação, eu vou ajudar as pessoas, eu vou ajudar a minha igreja. Ei, quem você está querendo enganar? Assim mesmo. Naqueles 100 reais do Não oferta, no dízimo, vai ser nos 100 mil que vai ajudar? Né? Então, a gente fala isso rindo, né, brincando com o bispo, mas isso é sério. Né? Você precisa aprender a ser fiel naquele pouco que você tem. Né? José ele foi fiel nas maiores adversidades que ele passou, quando ele foi preso, quando ele foi acusado injustamente, quando ele foi vendido, ele se manteve fiel. E aí Deus colocou ele num lugar alto. Né? Porque o Senhor, ele prova a nossa vida. Como é que a gente vai lidar com aquela situação? Né? Se você não consegue ser fiel com esse pouco, que você, Andressa, mas eu só tenho 10 reais. Se eu der o dízimo, eu vou ficar sem comer. Não vai ficar sem comer. Não vai. Porque Deus, ele é cuidadoso. Né? Ele só quer 10%, 90% é seu. Né? Então, 9 vezes mais, né? Deus, ele é cuidadoso. Ele é tão cuidadoso que, como o bicho falou, né, sobre a passagem lá de quando o povo estava atravessando no deserto, ele é tão cuidadoso que, como no sábado eles não trabalhavam, ele mandava a comida do sábado, mesmo o povo não trabalhando.
E eu lendo aqui... Já mandava na sexta. Já mandava na sexta, né? Porque é um Deus cuidadoso, ele cuida do seu povo, ele cuida porque ele ama. Lá em Mateus, né, que fala também sobre a multiplicação dos pães e peixes, algo me chamou a atenção porque os discípulos não queriam muito, né? Os discípulos já queriam despachar, talvez os discípulos estavam preocupados, né? Que como só tinha 5 pães e 2 peixes, talvez, não dá na Bíblia, talvez os discípulos pensavam, né? Acho que vai dar isso aqui só para os 12 aqui, mais nós. Jesus, Bora ver como a gente vai comer esses 5 pães e 2 peixes. E o Senhor fala, não, vocês mesmos vão dar. E eu acho interessante que é lá no versículo 19, diz assim, Mateus 14, 19. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. A gente precisa abençoar. A gente precisa ter essa prática de abençoar pessoas. Né? Ah, Andressa, mas eu não tenho, eu só tenho 5 pães. Dá um pão pelo menos, né? Mas dá. Deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente coloca muito empenho, quando eu tiver 10 pães eu vou dar. Quando eu tiver 50 pães eu vou dar. Não vai dar. Nunca vai dar. Não vai dar, porque quando você tem 5 você não quer dar. É isso que é o principal. Então que você possa fazer uma autorreflexão na sua vida. Aonde foi que você perdeu o princípio da generosidade? Aonde foi que você leu as coisas da Bíblia e não começou a entrar no coração? Começou só a pensar no dinheiro, no dinheiro, no dinheiro. Não, seu dinheiro ele deve servir para a gente adora a Deus com as nossas ofertas também. Verdade. Eu quero profetizar sobre a tua vida, querido, que se você colocar em prática a lei da liberalidade, a sua casa será farta. É isso que Deus quer fazer na tua vida e na vida de todos os filhos dele. Mas Satanás tem trabalhado contrariamente às ordens de Deus. Queridos, o diabo trabalha assim. Ele quer colocar incredulidade, quer colocar humanismo, ele quer colocar mentiras. E a maioria dos cristãos não se lança nas promessas do que Deus espera realizar na tua vida. Não dê ouvido para essa lei, tá? Nessa lei da prosperidade, ou essa teologia da prosperidade. Vá para a lei de Deus, que é essa sim que vai te trazer, querido, vai te trazer paz. Não adianta as pessoas serem muito ricas e não ter paz para poder dormir, elas se matam. Por que ricos se matam? Porque não tem paz. E Deus quer trazer essa paz com prosperidade para a tua vida. Você poder colocar a tua cabeça no travesseiro e dormir como anjo. Que adianta você ser muito rico e estar preocupado? Será que vão me roubar? Será que vão me roubar? Será que o ladrão vai entrar na minha casa? Será que eu fechei direito a loja? Oh, meu querido. Sabe, é bom, Andressa, é bom mostrar como é importante a gente praticar, realizar a vontade de Deus. Para dessa maneira, tá? O certo. Tenha coragem de ensinar o correto. As palavras que Deus colocou no teu coração, tenha coragem, que você vai ajudar muitas pessoas a terem uma vida de sucesso nessa terra. Tá? Até porque Deus ele não tem prazer nos covardes, né? E não herdarão ele de Deus. Andressa, está faltando 6 minutos. Eu queria que você encerrasse, logo em seguida você fizesse a oração, tá bom? Eu encerro a minha parte.